Bom dia, minhas varolindas e meus varolindos. Estou aqui no cenário diferente aqui. Estou aqui, né, fazendo a minha reflexão do dia. Agora de manhã cedo, já fiz meu cafezinho ali, vocês viram, vou passando um cafezinho bem caseirão, no coador, de pano, coisinha de mãe, meio de vó. Aí lógico que eu também faço com café com coador no filtro, mas hoje eu fiz um no coador de pano, que eu amo, amo, amo. É outras parece que tem um outro gosto, bem de mãe mesmo, de vó mesmo. Eu fiz e mostrei para vocês, eu sei também que vocês gostam também. E eu fiz os café e também estou, né? Agora é o momento da minha reflexãozinha para começar meu trabalho, meu dia, né? Estou falando sobre o Daniel. Estou estudando sobre Daniel, né? Uma reflexãozinha sobre Daniel. Daniel foi um rapaz que foi capturado, né? Pelo rei da Babilônia, o Nabucodonosor. É um nome bem difícil de falar, mas Nabucodonosor. Esse rei capturou Daniel e seus três amigos, né? Veio na captura esses três amigos junto, que foi Sadraque, Mesaque e Abidnego. Acabei de quebrar minha caneta. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses três rapazes ficou sendo ali trabalhando para o rei, né? A mercê do rei ali trabalhando. Eram jovens inteligentes, né? Então ele foi capturado para ajudar na mesa ali do rei. E Daniel, ele se destacou, porque Daniel, logo no começo, ele não se quis contaminar com as coisas ali do rei, da mesa do rei. Não queria comer nada, nada que fosse da mesa do rei, do banquete ali do rei. Então ele pediu, né, um cozinheiro que sustentasse ele só com legumes, frutas, que ele não queria, né, se contaminar. Porque muitas vezes, gente, a gente está num lugar que a gente não quer ficar. A gente é levado e muitas vezes a gente é contaminado pelas rodinhas, as rodinhas que não é de Deus. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas que não é do nosso caráter, da nossa índole, da nossa tradição. Então, a gente acaba fazendo as coisas que os outros querem fazer para agradar as pessoas. Mas Daniel, ele não fez isso, nem ele e seus amigos. Eles não comeram nada ali do banquete do rei durante o tempo que ele ficou lá. E com isso ele foi ficando forte, né? Mais forte do que os outros que comia carne, as outras coisas que comia nos banquetes do rei ali, né? Porque o rei era um rei que ele não acreditava no Deus, ele acreditava nos outros deuses, né? Então ele não era a mesma fé que Daniel tinha, né, com Deus. Mas a questão que eu estou lendo aqui também, devido a essa passagem aí do banquete, né, que ele não comia, e ele foi ter mais forte do que os outros jovens que comiam, porque muitas vezes, às vezes as pessoas pensam que a comida, tomara ser grosso, né, a pessoa vai ficar mais forte. Mas ali ele se alimentou só de fruta e legumes e ficou mais forte ainda é, outras jovens, né? Robusto, né? Teve bem forte. E com isso, ele ficou sendo. Ele teve vários sonhos, né? Interpretação, e o rei começou a entender que. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Isso. Que ele interpretou sonhos, teve várias passagens ali com Daniel, junto com o rei Nabucodonosor, várias histórias com Daniel ali com o rei Nabucodonosor. Então ele teve muito prestígio, ele viu, o rei viu que Daniel era um jovem inteligente, então ele acabou colocando ele na corte e ele virou governador. E nesse governador aí, ele sendo governador, ele começou a ficar com muitas pessoas do mesmo nível, né? E ele acabou se destacando entre prefeito, entre outras pessoas. Então acabou se destacando ali no meio daqueles jovens. E aí veio a inveja. Veio inveja porque era um jovem, né, que veio de outra cidade capturado, tipo escravo, né? E acabou crescendo ali naquele meio ali. O que acontece? As pessoas acabam ficando com inveja. E acontece na vida de hoje também. Porque muitas vezes as pessoas não dão nada para você, né? Não dá nada e você acaba sendo. As pessoas menosprezando o que, por causa de você sendo esse. Talvez não ter
o valor necessário, o valor de, de, de bens materiais, aí as pessoas acabam aceitando você, não conhece nada, não sabe nada, mas a Deus deu a sabedoria, a inteligência para Daniel, para ele entender e onde que ele estava, ele saber que ele estava com ele, com Deus. E Deus estava protegendo ele ali no lugar onde que ele estava. Deus estava com ele e Daniel sabia quem era o Deus dele. E Daniel ali ficou ali naquele meio, ali junto com aquele povo, e acabou os invejosos fazendo tanta coisa, querendo botar Daniel na enrascada. E é o que aconteceu. O que aconteceu? Daniel, os outros, né, que trabalhavam com Daniel ali, que achou que Daniel estava, né, sobressaindo muito, aí inventou alguma coisa para o rei jogar ele na cova dos leões. Aí ele caçou de todas as formas para Daniel se ferrar, né, no caso, né, mas acabou eles. A única coisa que Daniel tinha era porque Daniel orava 3 vezes na semana. Então, o que eles fizeram? Eles botaram um decreto. Eles queriam botar um decreto, né? Falou para o rei, vamos botar um decreto para, durante algum tempo, né? Estabelecer um tempo, para a gente só adorar somente o Senhor, somente você mesmo, só os deuses. E se ajoelhar só perante os deuses, né, deles. E se alguém se ajoelhasse, se não for o Deus pagão, né, o Deus deles, o Deus do rei, seria jogado na cova do leão. Então, então ele sabia que Daniel orava 3 vezes no dia. E orava virado, né, o rosto para a janela ali, virado para Jerusalém. Então, eles já sabiam. Então, as pessoas que, assim, eles pesquisam tudo o que acontece com você durante, para saber o seu ponto fraco, para jogar você numa fornalha, para jogar você numa cova de leão. Então, o que aconteceu? Eles observaram Daniel durante o tempo e foi o que acharam para jogar. Pegaram Daniel e conversou com o rei sobre esse assunto. E daí o rei não sabia disso, pegou e falou assim, não, tudo bem, vamos fazer isso aí então. Quem dobrar o joelho, quem se dobrar diante de qualquer deus, se não for o Deus de Nabucodonosor, vai ser jogado na cova do leão. Só que o Nabucodonosor não sabia que Daniel, ele orava durante esses 3 vezes ao dia. O rei estava gostando muito de Daniel, porque Daniel ele fazia as coisas certas, não errava, fazia as coisas, obedecia, mesmo não querendo, porque não, mesmo não aceitando a ficar naquele ambiente, mas ele fazia, ele era submisso, né? Fazia as coisas que o rei pedia, teve os sonhos, e foi tudo certo. Então, o rei o Daniel tinha um grande prestígio naquele palácio. E daí o rei também gostava muito de Daniel. Mas quando soube que Daniel, eles, os invejosos, né? Foi lá e falou para, rei, você não botou um decreto que ninguém poderia adorar, a não ser o Senhor, a não ser o Deus os seus deuses. Então, o nosso Deus, né, que é esse Deus pagão, tem Daniel ora 3 vezes na semana, 3 vezes no dia, lá de joelho, lá fica prostrado lá durante pro outro Deus dele. E, e agora, já que o senhor bateu, aqui tem a lei, tinha a lei do medo. Essa lei do medo não poderia voltar atrás. Quando o rei, né, batia o decreto, não podia voltar atrás por nada, nem o rei poderia voltar, nem o rei. O nome da lei era Lei dos Medos, não poderia voltar. Aí o rei, né, se sentiu bem, assim, não sabia o que fazer, porque não poderia voltar mais o decreto, e também gostava de Daniel. Aí foi o jeito de chamar Daniel e teve que jogar Daniel na cova do leão. E ele mesmo falou na Bíblia que diz que ele falou assim que o mesmo Deus, né, o Deus de Daniel salvaria ele ali da cova do leão. Ele acreditava que o Deus de Daniel salvaria ele ali da cova do leão. Então, quer dizer, até o rei sabia que o Deus de Daniel era um Deus vivo, né, um Deus que salva, que liberta. E foi isso que aconteceu. Daniel foi jogado na cova do leão e ali passou a noite toda ali, né? E só que o rei ficou muito inquieto. O rei ficou muito inquieto ali. Ele ficou, não sabia, não conseguia dormir, perdeu o sono e ficou ali desinquieto.
Até quando amanheceu o dia, ele foi logo lá ver, né? Aí quando chegou lá, estava Daniel lá. Aí ele gritou, Daniel, eu vou até ler aqui para vocês verem aqui. Ele gritou, Daniel, só um momentinho, meninas. Deixa eu... Ó, chegando ele à cova, chamou Daniel com a voz triste, disse ao rei Daniel. Disse ao rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuaste servo, tenha podido livrar-te dos leões? Então você vê como que ele já chegou já perguntando, gritando, né? E Daniel logo falou, ó rei, vive eternamente. Ele vive eternamente. Ele estava vivo. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse danos, porque foi achado em mim inocência diante também contra inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel não cometeu delito algum, nem contra o rei dele e nem contra Deus. E Deus salvou Daniel da cova do leão. Aí o rei pegou, chamou todos aqueles invejosos, todas aquela família, tudo. E pegou e jogou eles lá na cova do leão. Porque o rei sabia que Daniel não tinha cometido erro nenhum. O rei sabia que Daniel não tinha cometido nem contra ele, nem contra Deus. Então jogou ele ali na fornalha dos leão, todos os invejosos e a família também. E aqui o rei ordenou que for, aqui está dizendo, aqui no versículo 24, no capítulo 6, que o rei ordenou que trazesse todos os homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova do leão. E ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado nem no fundo, gente, da cova. E já os leões apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. E o rei escreveu ao povo, nações do homem, todas a língua que habita em toda a terra, paz vós seja multiplicada. Ele fez um decreto pelo qual em todo o domínio do seu reino, né, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Olha só. Além disso, que os invejosos, os inimigos de Daniel caíram na cova, toda a sua família e seus filhos, ainda o rei fez um decreto para todo mundo, para que até não que estivesse no reino dele, os pessoas adorar o Senhor de Daniel. Então, que seja para você essa mensagem para você, nessa manhã, essa reflexão para você, que não importa o lugar que você esteja, não importa a circunstância que você vai estar, mas você crê que Deus ele pode só tirar você da cova do leão. Deus pode tirar você do abismo, pode tirar você das drogas, pode tirar você dos vícios, pode tirar você de qualquer circunstância, do casamento falido, pode tirar você da depressão, de todos os tipos que o diabo coloca para escravizar. Deus é um Deus que salva, que liberta, que cura. Então, você que está passando por esse momento aí delicado, difícil, não se curva diante de Deus, não se curva diante de pessoas, mas se curva assim diante de um Deus vivo que pode te salvar, que pode te curar, tá bom? Essa é uma reflexão. Vamos lá para o trabalho agora? Meninas, estão ajeitando aqui o quarto do meu filho, só forrar a cama mesmo, vou passar uma vassourinha, porque essa semana eu já tinha limpado, já trocar esses forros, essa cama, vou deixar trocar amanhã. Aí amanhã eu troco o forro dela, mais ajeitadinho aqui. Tudo arrumadinho aqui. Vou dar uma
vassoura aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Tirei aqui do quarto. Esse negocinho aqui, meninas, ó. Tá saindo tudo daqui dessa parede aqui, ó. Tá vendo? Cai todo esse esquinho aqui, dessa parede. Eu tenho que dar um jeito de passar uma massa corrida aqui. Tá até limpinho agora, ó. No quarto aqui, já. Coloquei aqui. Ali é a bagunça dele mesmo, ali aquela roupa ali eu vou lavar. Vou lavar aquela roupa ali. Aí eu varri aqui agora, vou passar um paninho. E deixar assim mesmo. Já tá tudo ajeitadinho, tá vendo? Só mesmo passar um paninho. Aqui. Eu mostrei meu look pra vocês, menina. Eu tô de vestida, um vestidinho. Eu tô na casa aqui. O espelho tá todo sujo, eu tenho que limpar esse espelho. Aqui tá a toalha dele que eu botei aqui, mas vou botar lá fora, o tapete que tava aqui. E a roupa dele aqui, eu falei com vocês, né? Tá aqui pra me lavar. E aqui tá as bagunças que eu tenho que dar um jeito nessa bagunça. É uma bagunça de adolescente, meninas. Mas eu tenho que comprar um guarda-roupa pra colocar aí, não tem? Pra colocar essas coisas tudo pra dentro do guarda-roupa. Mas, enquanto isso, né, tô deixando essa bugiganga dele aí, essas coisinhas dele aí que ele usa. E o quarto dele tá aqui assim, né? Aqui eu tenho que tirar aqueles quadrozinhos, botar uns quadrozinhos mais de menino. E dar uma decoração aqui. E aqui, ó, igual eu falei com vocês, ó, tá vendo, ó? Tá cheio, tá caindo, varrendo, ó. Tá indo varrer agora, ó o tanto de que caiu ali. Então tá até mais ou menos limpo, mas porém, todos, né? Acho que ele roça aí. Sei que ele faz aí, que ele deixa cair esse negócio aqui. Tem que passar uma massa corrida aí. E a coxinha aqui, e aqui a visão lá fora. Eu vou soltar aqui, minha guerreirinha. Mas é isso aí, meninas. Vamos voltar a trabalhar, né? Vai ter mudança nesse quarto aqui, ó. Vai ter mudança. O dia que eu for reformar aqui, aí eu vou mostrar pra vocês. Porque eu tenho que mexer nessa parede, quem vou mostrar vocês aí. Eu tenho que comprar um guarda-roupa pra ele aqui, botar aqui. Aí, pra botar as coisas dele. Aí vai ter uma mudança aqui. Aí vai ficar muito bonito, tá? Aqui tem uma claridade muito boa. Aí, eu vou mostrar pra vocês devagar. Aqui eu vou passar um paninho agora, pegar aquelas roupas que tá ali, né? Mostrei vocês. E vou botar aqui pra vocês verem aqui melhor. Para, meninas. Feijãozinho aqui já. Tá o almoço fazendo. Aí tô aqui já fazendo um feijãozinho. Tem um arrozinho aqui também já tá pronto já. Eu vou fazer as outras coisas, tá bom? Vídeo dono de casa não para, né? É uma coisa, tá? É outra. A gente limpa a casa, faz comida, lava roupa, lava vasilha. Ai, é muita coisa. Ai, meu Deus. Vida de casa não para. Mas é gostoso. Cuidar das nossas coisinhas é muito bom demais. Simples, mas é gostoso demais. Vamos lá.
Meninas, já ajeitei aqui a mesa aqui, quase que meu arroz queima lá. Deixei lá aquela hora, quase queima. Vou mostrar pra vocês aqui. A mesa eu limpei, né? Tá tudo limpinho, passei um produtozinho, tá tudo limpinho. Já varri lá pra dentro tudo, já passei um paninho e limpei aqui a mesa agora. E tô ajeitando a comida lá. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora. A mesa tá toda limpinha, nem uma manchinha. Nem uma manchinha de nada, graças a Deus, tá limpinha. Meninas, parando aqui pra mostrar pra vocês essa lindeza. Não parece de plástico, gente? Ah, não é não. Não é não, gente. Olha, tô com a dó disso isso secar. Olha só. Não parece de plástico. Ganhei isso aqui no meu aniversário. Aí eu coloquei aqui. Olha só. Mas eu vou ter que dar um jeito de plantar ela. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo a raiz dela como já tá? Vou comprar um substrato e vou colocar, plantar direitinho ela, pra não morrer. Linda, né? Aí eu deixei aqui pra enfeitar a minha casa, lógico, né? Muito linda. Meninas, já vou terminando esse vídeo aqui, porque acho que já tá bem longo, tá? Devido à reflexão que eu fiz, eu acho que ficou muito longo. Aí, eu vou deixando por aqui já esse vídeo aqui, porque deve estar muito grande já. Aí, outro dia eu volto mostrando com mais detalhe aqui, fazendo uma arrumação na minha casa, uma faxina, tá bom? Tem muita coisa para mostrar aqui, tem muita coisa para fazer. Aí, outro dia eu volto com mais uma faxininha ou arrumação, alguma coisa que pareça de novidade para mim gravar, eu vou trazer para vocês, tá bom? Então fica aí no meu, compartilha, curte, comenta, se inscreve no meu canal para ter engajamento também, né? Para ter engajamento mais. Aí comenta e inscreva porque esse canal aqui é novo, ele tem poucos vídeos e esses vídeos quase não estavam indo porque eu tinha parado. Então já é o segundo vídeo hoje agora que eu mostro. Na realidade, eu não sei se eu vou enviar um vídeo antes desse aqui, um vídeo que era da antiga casa, essa casa mesmo que eu reformei, né? Eu tive uma pequena reforminha nela para mim voltar para cá. Aí eu tinha gravado uns vídeos, né? De reforma, tava reformando isso aqui, que quebrou tudo, parede, ó, vocês vão ver. Se eu for postar esse vídeo, vocês vão ver da reforma, tá bom? E sem mais, né? Tem mais delongas, falar muita coisa, eu termino esse vídeo por aqui, tá bom? Então, fique com Deus, um beijo para cada um de vocês. Chega mais, que aqui é a nossa casa, tá bom? Seja bem-vindo. Fique com Deus.